Palavra de Deus em João capítulo 1. Essa manhã nós abrimos a loja e a minha esposa teve que ficar lá com o meu filho, né? Então, quando eu olho para aqui, para a segunda fileira, na segunda cadeira, não vejo Michele, eu fico meio que triste, amado. Né? Porque a gente é acostumado, habituado, onde ela está eu estou, onde eu estou ela está, ainda mais nos momentos de ministração. Então, quando eu olho para cá e não vejo minha amada esposa, me dá uma tristeza, né? Parece que está faltando alguma coisa. E peço aos irmãos que estejam intercedendo, porque eu deixei ela, né, que não entende nada do ramo de materiais, com meu filho que entende pouco. Então imagine, né? Que bênção que está lá a loja caminhando, em nome de Jesus. Mas eu creio que quando terminar aqui, eu for para a loja, eles ainda vão tirar onda comigo. Aí vendemos pra caramba, né? Não precisa mais vir domingo não, é tudo com a gente. Aleluia, glória a Deus. Amém. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Pai querido, estamos com um desejo tremendo de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E esse é um texto, Pai, que nós conhecemos bastante, mas que o Senhor nesta manhã possa ministrar a cada um de nós algo especial para a nossa vida. E que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, renovados, ó Pai, pela Tua palavra, que por mim mesmo ela não tem validade, mas pelo Senhor, pelo Teu agir, ó Senhor Deus, ela é completa por si só. Então que eu, Gideon, não seja um atrapalho para o Teu agir, seja um atrapalho para a Tua palavra, mas que o Senhor possa anular o meu eu, e que o Senhor venha a falar profundamente aos nossos corações, que eu possa ser usado por Ti. Usa a minha vida como um canal, Deus, de bênção, para a ministração da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, nós demos um título a essa mensagem de Jesus, a tangível graça, né? Jesus, a graça, o Verbo que se tornou carne e habitou em nosso meio. Jesus, aquilo que era verbalizado, aquilo que eram só palavras, aquilo que era anunciado, ele então começa a ser uma realidade em nossa vida. E essa tangível graça que se chama Jesus, ele habitou e veio para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus fosse entendida pelo teu viver, pela tua vivência, pela tua vida como um todo. Porque Cristo, esse Verbo que se fez carne, esse Cristo, ele foi um homem, né, como nós, viveu, passou momentos de angústias, de tristezas como nós, porém a sua divindade, né, era algo que podia se ver na essência, porque ele era o Filho de Deus, ele era o primogênito do Senhor, aquele que desde Gênesis já havia promessa desse Salvador, desse Jesus, para que ele pudesse
fazer algo pela minha vida e pela sua vida, porque a palavra de Deus nos garante que todos pecaram, todos sem exceção, né? E por isso, por este pecado, né, estamos distantes de Deus, ou estávamos distantes de Deus, ou vivíamos distantes do Senhor. Mas esse Cristo, né, essa graça, esse verbo vivo, ele veio para que pudéssemos ter acesso ao Pai, que pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Então ele veio para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. A graça tangível, Cristo, né, ele veio para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, a graça e misericórdia de Deus, através de Cristo, às vezes nós entendemos graça e misericórdia como sendo a mesma coisa, né? Mas eu quero que você entenda que misericórdia é Deus não nos castigando como nós merecemos. Isso é misericórdia de Deus, amados. Porque eu não mereço ser tratado por Deus como Ele me trata. Se olhar pelo meu pecado, se olhar pelas minhas falhas, isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia do Senhor. Ele nos liberta do julgamento. Ele traz uma declaração a meu favor, a teu favor, que ele diz que nós não somos mais servos, mas nós somos seus amigos. Porque o servo não sabe, ele não entende o que passa na intimidade, na vida, no dia a dia do seu Senhor. Mas quando a gente fala de amigo, a gente fala de amizade, ele diz que nós temos parte com ele. E ele diz que agora vocês não são mais servos, mas são amigos, então vocês andam comigo, vocês conhecem o meu dia a dia, vocês podem ter intimidade comigo, vocês podem viver andando comigo, entender o meu querer, entender o meu propósito, entender aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Amados, vocês estão com frio? Não, tá bom? Baixa um pouquinho, que a mão já está ficando gelada, por favor. Amém. Aqui tá igual o clima lá, irmão. Tá igual o clima lá, irmão. Tá tenso, então diminui um pouquinho aqui, por favor. Amém. Obrigado, filho. Então a palavra de Deus, ela nos leva a entender e a pensar que as misericórdias do Senhor nos alcança porque ela não nos castiga como nós merecemos, porque nós somos falhos e pecadores. Já a graça de Deus, ela nos abençoa apesar de não merecermos. E ela estende essa bondade, essa graça aos indignos. Então, Paulo, quando ele foi questionar com o Senhor sobre o espinho que havia em tua carne, Deus falou assim: a minha graça te basta. Só a minha graça te basta. Então a gente entende que Cristo, né, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele nessa forma corpórea, ele veio para que houvesse a realização de tudo que foi anunciado através da sua vinda no nosso meio. E o propósito dele é alcançar e justificar e santificar aqueles que foram chamados e justificados e aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então Cristo, ele é a graça que transforma, Cristo é a graça que liberta, Cristo é a graça que salva, Cristo é a graça que redime, Cristo é a graça que traz o renovo para a sua vida e para a minha vida. Em João capítulo 8, no versículo 3 a 11, nós vimos e observamos que Cristo, essa graça que transforma,
a respeito de uma passagem muito interessante, João capítulo 8, versículo de 3 ao versículo 11. E nessa semana passou lá na loja uma menina que ela vende sacolé. E ela é católica, né? E a gente começou a trocar ideia sobre esse favor de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus. E eu fiquei assim muito interessante com que ela falou de graça, de misericórdia, de amor de Deus. Amados, eu me converti ali naquele dia. Tivemos um assunto, um papo muito bacana, muito interessante. E ela estava falando sobre a sua vida, sobre o que aconteceu com ela, com a família dela. E feliz da vida que o filho mais velho dela se converteu à igreja evangélica, né, e que mudou a sua trajetória de vida através de uma caminhada que fez numa procissão de não sei quem, e através disso ele já começou a sentir algo, aí foi para a igreja evangélica, gostou da igreja evangélica, aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, e hoje ele é uma outra pessoa. E a gente estava falando sobre isso, porque essa passagem de capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 11, conta a história dos escribas, dos fariseus que pegaram uma mulher em adultério e levaram até Jesus. Mas a mulher, ela não faz, ou não peca, ou não comete o adultério sozinha. Ela comete com um parceiro, com um homem, mas levaram somente a mulher. E começaram a indagar Jesus, querendo pegar Jesus naquilo que Cristo pregava. E diz assim: e os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então essa graça que transforma, pegou uma mulher que era rechaçada pela comunidade porque foi pego em um ato de adultério, e levaram até Jesus achando que Jesus iria condená-la ou mandar tacar pedra naquela mulher. E Jesus começou a escrever na areia, na terra. Amados, é possível que de repente pessoas te condenem, assim como algumas pessoas venham a me condenar, apontar o dedo para a nossa vida, apontar o dedo para você. E quando eu estava conversando com ela estava falando de um rapaz que estava indo para a igreja, mas não estava conseguindo largar o cigarro. Ele havia largado a cocaína, ele havia largado a bebida, mas o cigarro ele não havia largado.
E ela contava a angústia desse jovem, desse rapaz, que não queria mais frequentar a igreja por conta do cigarro, porque muitas pessoas o acusavam, apontando o dedo: você está indo para a igreja, mas você ainda continua fumando. Então você não se converteu, então você ainda vive uma vida totalmente longe do Senhor, então você vive uma vida distante daquilo que Deus tem para você, então a sua transformação é uma fachada, então a sua transformação ela não tem valor, porque você ainda continua no pecado, você ainda continua fumando. E muitas são as pessoas que nos acusam de tudo, mas poucas são as pessoas que nos amparam e diz uma palavra para edificar a nossa vida, uma palavra que vai dar sustento ao nosso ser, uma palavra que vai levantar o nosso ânimo e fazer prosseguir um pouco mais. E Jesus começou a escrever na terra, e ele falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Amados, todos nós somos santos demais diante do pecado do nosso próximo. Todos nós somos santos demais diante do pecado do nosso próximo. Às vezes você vê um irmão, chegou lá numa hora, cometeu um delito. Aí você condena. Nós condenamos, apontamos o dedo. E nós cometemos um pecado em oculto. E achamos que o pecado que o irmão cometeu é maior do que o nosso pecado. Pecado é pecado. As consequências são diferentes. Aquilo que vai trazer de consequência para a nossa vida é que vai ser diferente. Um homem que olha para uma mulher e a desejou no coração, Jesus falou que já cometeu um adultério, já cometeu o pecado. Porém, ele não cometeu o ato com aquela mulher. É diferente de um homem que comete o adultério, comete o ato em si, com a mulher e tem outras consequências. Mas pecado é pecado. Eu digo isso de homem, mas também digo isso para as mulheres. Então, Jesus, sabendo e tendo prova de que aquela mulher foi pega em adultério, ele, como Cristo, a graça que transforma, ele não acusou. Ele simplesmente disse: se ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Amados, Cristo, nesta manhã, está escrevendo uma nova história da sua vida. Ele quer transformar a sua vida e a minha vida. Ele quer que a cada dia nós venhamos a crucificar a nossa carne. Ele quer que a cada dia nós venhamos a matar a nossa carne e andar cada dia com Ele em novidade de vida. Porque essa graça tangível é que nos transforma. Não é difícil encontrarmos pessoas que não conseguem perdoar a si mesma. Cristo já liberou o perdão. A pessoa que às vezes ela cometeu um delito já perdoou, já liberou, mas ela não consegue se desvencilhar daquele mal e condena-se por toda uma vida e vive uma vida de amargura, e vive uma vida que falta felicidade, vive uma vida que falta uma união, uma proximidade de Deus, uma intimidade com o Senhor. E nesta manhã eu digo a você que Cristo já te libertou, Ele já liberou você desse pecado. Ele só te dá uma ideia: vá e não peques mais. Mas, irmão, às vezes quando eu vejo, eu errei, eu pequei,
É necessário que haja um arrependimento, um entristecer, um pesar no teu coração quando você comete algo que vá em desacordo com aquilo que Cristo preparou para a sua vida. É necessário que haja um entristecer no seu pecar e não uma satisfação, não um alegrar, porque Cristo é essa graça que transforma. Ele transformou a sua vida, transformou a minha vida, mas a cada dia precisamos, necessitamos desta graça para caminharmos lado a lado com o Pai. Em João capítulo 4, a Bíblia nos conta a história de uma mulher também. Uma mulher que vivia um dilema na sua vida. Eu vou ler só a partir do versículo 14. Só 14 e 15. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Amados, havia na vida dessa mulher samaritana uma necessidade de ficar enclausurada, porque o povo, os samaritanos, a sociedade, acusavam aquela mulher porque ela já tinha passado por vários relacionamentos. Tanto que o próprio Cristo diz: pois até esse que está com você não te pertence. Então a angústia dessa mulher de sair de casa era tanto, que ela saía numa hora onde ninguém ia no poço, para não ter contato com ninguém, para não bater de frente com ninguém, com vergonha da sua vida, com vergonha do seu estado, com vergonha daquilo que ela vivia. E quando ela diz aqui, no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela nem prestou atenção que Jesus falou para ela que a água que Cristo poderia dar ia levar para a vida eterna. Ela está tão preocupada com o seu estado pecaminoso, com a sua vida, que ela falou assim: eu só não quero vir mais deste poço, porque eu não aguento sair debaixo desse sol, para me esconder das pessoas, porque as pessoas me acusam. Porque as pessoas ficam apontando o dedo para mim. Porque as pessoas não sabem a minha vida, o que eu vivi, o que eu passei para passar por 5 homens. E Jesus começa a conversar com essa mulher. E essa mulher entende que Cristo é a graça que transforma. Que Cristo é a graça que ela tanto esperava e ouviu dizer. E de repente, essa graça que transforma estava na frente dela. E ela entendeu que esse Cristo estava oferecendo a ela uma liberdade, uma transformação de vida. Às vezes, nós ficamos tão preocupados com o que nós cometemos, às vezes nós ficamos tão preocupados com o erro que fizemos, às vezes nós ficamos tão preocupados com nossos delitos, que isso nos aprisiona e fica dentro do nosso eu, e a gente não consegue nem orar a Deus, a gente nem consegue expor para o Senhor as nossas aflições, a nossa angústia. Mas Cristo nos oferece uma água tremenda. Ele oferece uma água que faz jorrar para a vida eterna. E é essa graça que transforma, que Ele se apresenta para essa mulher e transforma a vida daquela mulher. E ela agora está tão livre
do jugo, do pecado, ela está tão aliviada pelas palavras que Cristo ministrou a ela, que agora ela não fica só preocupada em estar ali no poço, mas ela começa a andar pela vizinhança e começa a proclamar que ela viu o Messias, que ela viu o transformador, que ela viu aquele homem que a Bíblia todinha já estava sendo anunciando a vinda dele, e ela começa a andar pela cidade e espalhar e dizer: eu vi o Messias, eu tive contato com ele transformou a minha vida, hoje eu nada mais pode me prender, porque a graça que transforma me alcançou. Cristo é a graça revelada. Quando Moisés, ele teve a missão de libertar o povo, em uma situação bem diferente, onde Deus se apresentou a ele em uma sarça, e ele começou a ficar preocupado o que ele ia falar com o Faraó, porque ele tinha pesar no falar, e ele não sabia como identificar Deus. Eu não sei, Deus, como eu vou te identificar para Faraó, eu não sei como eu vou te apresentar a Faraó. E Deus fala assim: diz que eu sou o mandou. E esse eu sou é revelado em Cristo Jesus. Eu sou o pão da vida, João 6,35, ele é o nosso alimento diário. E ele fala: os pais de vocês viveram no deserto e o maná os alimentava, mas se deixasse para o outro dia, já era, não tinha mais valor. Mas eu sou o pão da vida. Todo dia vocês têm que se alimentar de mim. Todo dia eu estou com vocês. Todos os dias eu sou o sustento de vocês. Jesus, ele se declarou a luz do mundo em João 8,12. A luz essa que nos livra das trevas. Luz essa que nos mostra, nos direciona e nos ensina onde andar, onde pisar. Luz essa que dissipa as trevas. E Jesus, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, em João 10,7. Ele é a porta das ovelhas, ele é o nosso lugar seguro. Quando as ovelhas estavam dentro desse aprisco, com as portas fechadas, elas estavam ali seguras. Então ele declara isso, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele é o nosso guia quando ele diz que eu sou o bom pastor, em João 10,11. Ele que nos guia. A ovelha por si só, ela não tem uma direção, ela não consegue andar sozinha, ela precisa de um pastor para direcioná-la. Então ele é o nosso guia quando ele diz isso: eu sou o bom pastor. E ele diz que ele é o bom pastor. Ele não diz que ele é o pastor, ele é um pastor qualquer, ele é o bom pastor. Ele diz que eu sou a graça revelada em a ressurreição e a vida. Pois ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, que estiver em mim, a morte não tem poder sobre a sua vida. A graça revelada no eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz à verdade absoluta, que é o seu próprio ser, para que pudéssemos obter nesta verdade, por este caminho, a vida eterna. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele é a fonte de vida. Ele nos leva a produzir bons frutos. Se nós estivermos enxertados nessa videira, bons frutos surgirão de nós. Nós temos que dar bons frutos, não apenas basta dar frutos, assim como ele se declarou o bom pastor, não somente o pastor, nós também temos que dar bons frutos, e não somente frutos, porque ele é essa graça que se revela, ele se revela através da sua vida, ele se revela através da minha vida, porque ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e depois ele declara: vocês são a luz do mundo, e sal da terra. Então, nós temos a responsabilidade com o nosso ser, com a nossa vida, exalar Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Cristo. Que o nosso viver, que o nosso agir
que a nossa vida como um todo seja a revelação de Cristo, seja essa graça revelada na minha vida, na sua vida, para a honra e glória de Deus. Cristo, a graça que restaura. Abra a Bíblia aí em Jó, capítulo 14, versículo 7. A vida de Jó é algo muito tremendo. A gente tem muitas lições a tirar pelo que nós lemos, pelo que aprendemos a respeito da vida deste homem. Homem esse que era justo, reto. Homem esse que andava lado a lado com Deus. Ele era tão formidável que ele falava assim: eu vou fazer um sacrifício pelos meus filhos, né? Vai que eles andaram por aí e pecaram, então eu vou apresentar um sacrifício a Deus pela vida deles. Ele se preocupava, ele tinha essa preocupação em ser uma pessoa íntegra. Ele era tão íntegro, mas tão íntegro, que ele apresentou o Jó a Satanás. Falou assim: olha só, meu servo Jó, que homem tremendo, que homem digno, nele não há dolo, nele não há nenhum mal, ele anda segundo os meus preceitos, ele anda segundo o meu caminho. E Satanás, naquela conversa, chega a dialogar e dizer que ele era o que era porque ele tinha tudo que ele tinha. Então foi permitido arrancar tudo dele, menos tocar na sua própria vida. E quando arrancou tudo dele, a única coisa que lhe restou foi a saúde, e mesmo assim a saúde foi tirada, mas em momento nenhum ele negou a Deus. Ele em momento nenhum virou as costas para Deus. Rejeitou a Deus. E no capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Amados, Cristo é a graça que restaura. Cristo é essa graça que veio para restaurar a sua vida e restaurar a minha vida. Ainda diz aqui a palavra de Jó, quando ele rogava pelo favor de Deus, ele disse: olha, ainda que seja arrancado essa árvore, ainda que venha acessar os seus renovos, ainda que venha envelhecer a terra, a sua raiz, e o seu tronco vira pó, somente o cheiro da água, essa água viva que foi apresentada à mulher samaritana, somente o cheiro dessas águas brotará e dará ramo como plantas. Então, amados, de repente você vive numa sequidão espiritual. De repente você foi decepcionado
por muita gente, muita coisa aconteceu e a sua vida se tornou seca e você não consegue mais adorar como você adorava e você não consegue mais se aproximar de Deus como você se aproximava e você não consegue mais orar a Deus como você orava e você não consegue mais vir à casa do Senhor com alegria como você vinha e de repente a sua vida se tornou em sequidão. Mas Cristo é a graça que restaura, Ele quer restaurar, Ele quer renovar a sua vida. Ele quer trazer para você uma nova esperança, uma nova chance. Ele quer trazer para você um renovo, para que você possa voltar a caminhar com Ele, para que você possa andar com Ele, para que você possa, de braços dados com o Senhor, caminhar, andar, usufruir das benesses de Deus. Que Deus possa restaurar a sua vida como um todo, por completo, de cima a baixo, e que toda a sua vida, que todo o seu ser, que todo ele, seja renovado para a honra e glória de Deus, porque Cristo é essa graça que restaura. Quantas pessoas, se a gente lê a palavra de Deus, se a gente lê as atitudes de Jesus, quantas pessoas foram restauradas por Cristo? Pessoas essas que viviam momentos difíceis na sua vida. Pessoas essas que viviam momentos em que ninguém mais tinha esperança, nem ela própria. E Cristo vem como esta graça que restaura e traz o renovo, traz a restauração, traz a renovação para a sua vida. E Ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Traga à memória, pense naquilo que pode te dar esperança. Não fique pensando na desgraça. Não fique levando o seu pensamento àquilo que deu errado. Não fique levando o seu pensamento àquilo que trouxe dano para a sua vida. Mas que você possa trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Aquilo que vai te trazer ânimo, aquilo que vai te trazer renovo, aquilo que vai mudar a sua perspectiva de vida. A sua visão está turva, a sua visão está cheia de escama. Então comece a clamar a Deus, comece a pedir a Deus, para que Ele, através do teu Espírito Santo, possa entrar na sua vida e mudar todo o teu ser, e transformar a sequidão da sua vida em um lugar fértil, em um lugar de vida, não um lugar de morte. Deixe para trás as coisas velhas. Deixe para trás. Largue-o lá para trás. E comece a partir de agora a viver um novo de Deus na sua vida. Para a gente encerrar, eu queria pedir você que abrisse sua Bíblia lá em Hebreus. No capítulo 4. Amém? 14 até o 16 diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar
graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, ou a ser ajudado em nossas necessidades. Amados, há um convite do Senhor para que nós possamos estar a esse trono da graça, a graça salvadora, para que recebamos a misericórdia de Deus na nossa vida, a misericórdia que nos alcança, a misericórdia que nos assiste, não por aquilo que merecemos, mas por teu infinito e imenso amor que a nossa mente não pode entender, e que nós possamos encontrar neste trono de graça, uma graça que santifica a nossa vida, todo o nosso ser, para que nos momentos de necessidade, nos momentos de dificuldade, nós possamos entender que Cristo é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus agir na sua vida, quem poderá impedir? Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, amados, que nós possamos chegar até este trono de graça. Reconhecer que nós, pelo nosso próprio sacrifício, pela nossa própria carne, pela nossa própria obra, nós não conseguiremos nada, porque a graça é um dom de Deus. Em Efésios 2:8 diz que a graça é um dom de Deus. Que possamos nos prostrar diante de Deus e reconhecer Cristo como essa tangível graça, algo real para a sua vida, algo real para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?